Oi, pessoal! Hoje nós vamos terminar nossa aula de ciências sobre a luz. Ontem nós tínhamos falado um pouquinho sobre o espectro das ondas eletromagnéticas, né? Nós tínhamos visto ali a luz visível, tínhamos falado um pouquinho sobre o comprimento de onda da luz, né? Onde a gente vê as diferentes cores. E falamos um pouquinho sobre alguns fenômenos como refração, reflexão da luz. E aí ficou para a gente falar sobre a cor de um corpo ou de um objeto qualquer, né? Então, a cor dos objetos que a gente enxerga está relacionado com um fenômeno de reflexão, ou seja, está relacionado com a luz que esse objeto vai refletir, tá? Por exemplo, se a gente tem um corpo lá, quando ele é iluminado com luz branca, lembrando que a luz branca é formada pela junção de todas as cores. Lembra lá do prisma, quando a gente colocava luz branca no prisma, e aí da luz branca saíam todas as cores lá no prisma? Então, a luz branca é formada pela junção de todas as cores, pela união de todas as cores. Então, a luz branca é a união de todas as cores. Então, se um corpo é iluminado por luz branca, tomando como exemplo aqui, ó, a primeira bolinha, vamos olhar ela está se apresentando como vermelha. Supondo que a luz branca incida nessa bolinha vermelha, tá bom? E a bola, óbvio, ela está nos mostrando a cor vermelha. Ou seja, a bola está refletindo apenas a luz vermelha da luz branca que incide sobre ela e está absorvendo todas as outras luzes que compõem a luz branca. Lembra que eu tinha mostrado lá no início que a luz branca ela tinha as 7 cores, né? Aquelas 7 cores que nós vimos lá na luz visível, naquele espectro da luz visível, tinha 7 cores. Então, dessas 7 cores, a nossa bola vermelha refletiu apenas a cor vermelha e absorveu as outras. Então, a cor de um corpo está relacionada com a luz que ele reflete. Se você enxerga um corpo laranjado, quer dizer que ele refletiu a cor laranjada e absorveu o resto, quando ele foi iluminado com a luz branca. Se você enxerga, vamos dizer, a folha verde, a folha lá da planta verde, o que está acontecendo? A folha verde, ela reflete a cor verde quando ela é iluminada com a luz branca do sol, a luz solar é branca, e aí a folha absorve todas as outras luzes, né, com os comprimentos de onda diferentes que compõem a luz branca, amarelo, azul, todas as outras cores que tem na luz branca, né? Agora, o segundo exemplo. Quando um corpo é iluminado, ó, segundo exemplo, com a luz branca e ele se apresenta branco, quando você vê uma camiseta branca, o que está acontecendo? Esse corpo está refletindo todas as cores. Por isso que você está vendo ele branco. É igual o disco de Newton lá. Lembra que o disco de Newton tem todas as cores? E aí ele reflete todas as cores, você vê branco. E o corpo negro? E a camiseta preta? O que acontece com a camiseta preta? A camiseta preta, ela não reflete cor nenhuma, ela absorve todas as cores e por isso você vê preto. Então, o corpo preto, ele não reflete nenhuma cor, ele simplesmente absorve todas as cores. É assim que a gente enxerga os objetos, a partir do fenômeno de reflexão e absorção de cores de luz, tá? Um exemplo aqui é a bandeira do Brasil. Se a gente iluminar a bandeira do Brasil com uma luz amarela, pensa só, luz amarela. Como que a gente vai enxergar a bandeira do Brasil? Então a gente coloca aqui na bandeira do Brasil a luz amarela. A parte amarela, vou marcar de vermelho aqui. A parte amarela, se a gente jogou luz amarela aqui, o que vai acontecer? O que é amarelo simplesmente reflete amarelo, né? Agora, o que é branco também consegue refletir o amarelo. Por quê? Porque a luz branca tem luz amarela na sua composição.
certo? Então, a parte branca reflete amarelo. Agora, a parte verde, ela tem composição amarela? Não tem nada. Então, a parte verde absorve a luz amarela e aparece preta. Ela não vai refletir nada, reflete nadinha. E a parte azul também absorve a luz amarela e não reflete nada, reflete nadinha. Então, ela fica preta. Quando não se reflete nada, aparece a cor preta. É assim que acontece, tá bom? Aí, se a gente iluminasse aqui com as cores, com uma lâmpada branca, aí a gente veria as cores normais da bandeira, né? Então, a gente faz esse raciocínio de reflexão e absorção para justificar o porquê da gente enxergar os objetos com as cores que nós vemos na natureza ou, nesse caso aqui, da bandeira, né? Por que que mudou a cor da bandeira? Por que que ficou preto e amarelo? É só a gente fazer esse raciocínio, certinho? Então, era isso sobre luz. Tem a atividade no GPA, certinho? Façam, postem lá até amanhã, que nós iremos corrigir na próxima aula. Então, ficou para a gente corrigir a atividade sobre ondas, os tipos de ondas, tá? Então, vamos lá corrigir essa atividade para que vocês possam estudar para a prova. Na prova de bloco, vai cair mudanças de estado físico, vai cair tipos de onda mecânica e eletromagnética e conceitos aí relacionados a som e luz, tá bom? Então, é importante a gente fazer essa correção. No número 1, fala lá, já reparou que um som produzido por um equipamento muito potente pode fazer portas e janelas vibrarem? Por que isso acontece? Por que quando um som, né, daqueles equipamentos bem caros, potentes, quando eles vibram muito, as portas e janelas ficam até fazendo barulho, né, de tanto que vibra? O que acontece? O som, a onda sonora não é uma vibração? Como a onda sonora é uma vibração, ela tem uma força, vamos dizer, né? Lembrando que a onda sonora, ela não transmite, nenhuma onda transmite material. Ou, transmite não, gente, desculpa, transporta material. Transporta apenas energia. Então, a energia que é transportada com esse som, ela tem uma força tão grande que quando ela chega até as portas e janelas, elas vibram com tanta intensidade que aquele vidro pode quebrar. O vidro vibra tanto, tanto, tanto que ele pode quebrar, né? Fica tremendo, inclusive. Se for aquele som muito potente, igual aquele, tipo carro de som, se ele tiver uma aparelhagem bem potente, ele consegue fazer vidro tremer. E aí vidro é frágil, né? Tudo isso porque a onda sonora, as vibrações, a energia, ela chega até o vidro e faz ele tremer, né? Na número 2, nós temos, selecione a alternativa que completa as lacunas das afirmações seguintes. Número 1, ondas são as oscilações que acontecem como resultado da libertação de energia elétrica e magnética, podendo propagar-se no energia elétrica com magnética, elétrica magnética, ondas eletromagnéticas. Então, número 1, ondas eletromagnéticas. As eletromagnéticas podem se propagar em qualquer meio. Então, a resposta daqui é propagam-se no vácuo, porque pode se propagar em qualquer meio, independente se ele é material ou não. Aí nós temos no 2. Ondas são perturbações que transportam energia cinética e potencial através de um meio material, como por exemplo, ondas marítimas, sísmicas e sonoras. Olha só, a onda que precisa de um meio material não é a onda mecânica, a eletromagnética não tem nada a ver. A eletromagnética ela vai em qualquer meio. Então a nossa resposta é ondas mecânicas, são perturbações e aí vai. Então a resposta certa é a letra C. 3.
A respeito das características das ondas, analise as afirmações a seguir. A luz é uma onda, portanto, ela pode sofrer interferência, assim como as ondas do mar. Ok? As ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais transportando energia. Energia que transporta, não transporta matéria. Som e luz são ambas representações de um mesmo fenômeno químico, as ondas que se propagam no meio material. Não é fenômeno químico, é fenômeno físico, tá? Não tem nada a ver com química. Química é transformação de materiais. 4. O som é uma onda eletromagnética que não se propaga em um meio material, porém, transportam o meio em si e energia através dele na forma de vibrações. Gente, o som é eletromagnético? Jamais. O som é uma onda mecânica. Então, a resposta certa é 1 e 2. Letra A, né? 4. Ondas mecânicas são as ondas que se propagam em meios materiais, como sólidos, líquidos e gasosos. Um exemplo de onda mecânica é a radiação X, radiação não é mecânica. A luz de uma vela, luz a gente sabe que não é mecânica. O som, opa, o Wi-Fi, Wi-Fi não é mecânico. Então, letra C, o som precisa de um meio para se propagar. Ele é mecânico. Onda mecânica. 5. A respeito da luz e suas propriedades, analise as afirmações a seguir e assinale a correta. A luz precisa de um meio de propagação? A luz não é eletromagnética? Então, ela não precisa de um meio de propagação. A luz é uma onda de propagação longitudinal. Se vocês olharem lá na aula passada, a luz é transversal. A luz propaga-se somente em meios materiais? A luz não é eletromagnética? Ela se propaga em qualquer meio, seja ele material, vácuo, qualquer lugar. Letra D. A luz é uma forma de radiação eletromagnética. Ok, né? A gente também precisa corrigir a prova de bloco, tá? Nós fizemos a prova de bloco e aí agora a gente vai corrigir ela. Então vamos lá. Utilize o texto para julgar os itens 1, 2 e 3. Desde a antiguidade, a intuição de filósofos como o grego Demócrito já insinuava que a matéria deve ser feita de blocos que não se podem dividir. Surgia a ideia dos átomos, mas foi só no século XIX que os primeiros modelos atômicos tornaram o conceito menos abstrato e mais científico. Da descoberta do núcleo, passando pela dos prótons, nêutrons e elétrons, até chegar à dos quarks, na nada distante década de 1960, a tendência não mudou. Avanços tecnológicos nos revelam blocos ainda mais fundamentais. Então vamos lá julgar os itens? No modelo de Thomson, o átomo é comparado a um pudim de passas, uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga negativa ficam incrustados nela. Então, o modelo de Thomson era uma esfera que era toda positiva e dentro dela a gente tinha cargas o quê? Negativas. E esse modelo a gente chamava de pudim de passas, verdadeiro. Então, letra A, eita gente, escrever com mouse é difícil. Letra A, verdadeira. 2. O modelo do átomo de Rutherford consiste, então, Rutherford que a gente está falando,
consiste em um núcleo pequeno que compreende toda a carga positiva. Então, está falando que o núcleo é pequenininho, está no meio da célula, gente, no meio do átomo, que esse núcleo é positivo e carrega praticamente toda a massa do átomo. Esse átomo também possui uma região extranuclear, que é um espaço vazio, então é onde estão os elétrons, olha lá, onde só existem elétrons distribuídos. Então aqui, ó, fora aqui, é a eletrosfera onde estão os elétrons. Esse é o modelo de Rutherford? Sim, tá certinho. Rutherford falou isso, que existia um núcleo onde tinha uma massa. Essa massa tem prótons e nêutrons, certo? É positivo o núcleo. Ao redor do núcleo tinha a eletrosfera. Essa eletrosfera era cheia de elétrons e era um grande espaço vazio. Rutherford fez lá aquele experimento com a lâmina de ouro, lembra? E descobriu isso. Agora, a 3. John Dalton propôs resumidamente que o átomo é parecido com um planetário, além de ser esférico, maciço e indivisível. Dalton falou de planetário? Planetário é de Rutherford. Inclusive, esse desenho lindo que eu fiz aqui, ó, é o planetário. Dalton propôs o modelo da bola de bilhar. Então, aqui está falso. Tá? Ficou feio. Vou arrumar. Aqui é falso. Dalton não falou de modelo planetário. O modelo de Dalton é a bola de bilhar. Agora nós temos essa figura para julgar o item 4, 5 e 6, tá? Então vamos ver. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico e nele se encontra o núcleo, ó, o núcleo no meio, que é constituído por prótons e nêutrons. Lá dentro do núcleo a gente tem prótons e nêutrons. E a eletrosfera, onde circulam os elétrons. Tem nada de errado aqui, certinho, verdadeiro. 5. A estrutura 1, olha aqui a estrutura 1. Está na eletrosfera, certo? Representa os elétrons. Se está na eletrosfera, é o elétron. E 2 e 3, os nêutrons e prótons, certinho? É o que está no núcleo. Os prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Os prótons são positivos e os elétrons são negativos. As cargas elétricas são opostas, porém as massas não são iguais. A massa do elétron é desprezível. O próton já tem massa igual a 1, mas a massa do elétron é desprezível, então a massa é diferente. Essa questão é falsa. 5, falso. 6. A estrutura 1 continua sendo elétron, né? Representa os elétrons que possuem carga elétrica negativa. Ok. E entre as partículas atômicas, são os que apresentam maior massa e ocupam maior volume no átomo. Continua errado. Elétron com maior massa, eu acabei de falar que a massa do elétron é desprezível e ainda vai ocupar maior volume com a massa desprezível? Questão falsa. 7. Olha a figura, vamos ver esse modelo. O modelo atômico da figura representa o átomo de Thomson e pode ser comparado a uma esfera positiva que possui partículas de carga negativa distribuídas na sua superfície. A gente tem aqui o pudim de passas, que é todo positivo, essa região toda de dentro positiva, com elétrons incrustados. Verdadeiro. 8. Observa a figura. O modelo atômico da figura representa o átomo de Rutherford.
uma partícula minúscula, indivisível, esférica, maciça e indestrutível. Isso aqui não é uma bola de bilhar? Não é uma bola de sinuca? O modelo bola de bilhar é de Rutherford? Jamais. O modelo bola de bilhar é de Dalton. Então, essa questão está errada, não é de Rutherford essa bola. Então, a questão é falsa, pois o modelo bola de bilhar é de Dalton. Questão 9. Analise a ilustração que segue e utilize-a para julgar o item 9. O modelo apresenta... Aí a gente olha aqui, né? O desenhozinho. O modelo apresentado na figura é o átomo de Bohr, que apresenta os elétrons distribuídos em camadas ao redor do núcleo, sendo que à medida que as camadas se afastam desse núcleo, maior é a energia dos elétrons. Relacionou com energia, pode saber que está falando de Bohr. Relacionou camada ao redor do núcleo com energia, é Bohr. Então, é verdadeiro. 9, verdadeiro. 10. Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco, que tem a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposta à luz. O sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Ao absorverem partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons retornam aos poucos para os seus lugares de origem, liberando o excesso de energia na forma de fótons. Daí a luminescência. O modelo atômico que representa o funcionamento dos interruptores no escuro é o modelo de Rutherford-Bohr. Sim, lembra que é igual a gente falou lá nos fogos de artifícios, que os elétrons pulam de camada de energia e quando eles voltam para sua camada original, eles liberam energia, é o que está falando aqui. O qual é comparado a um sistema solar, sim, ao planetário. E considera o átomo como uma partícula indivisível. Peraí, o átomo é indivisível? O átomo não pode ser dividido? Errado! O átomo pode sim ser dividido. Então, por conta dessa pequena palavra indivisível, esta questão está falsa. O átomo pode sim ser dividido, vocês sabem, em partículas menores, como nêutron, prótons, elétrons, dentre outras, tá bom? Então, questão 10, falsa, tá? Pessoal, então é isso. Façam a tarefa sobre luz e a gente se vê na próxima aula. Tchau!